CBN Aracaju recebe agora o Dr. Jorge Darzi, presidente da Federação Nacional dos Médicos, que está em Aracaju para participar, juntamente com representantes do Sindicato dos Médicos do Estado de Sergipe, de atividades com a categoria. Presidente, seja bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, Amália, muito bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer muito grande participar aqui da CBN. Presidente, já começo perguntando, o senhor participou hoje à tarde da Assembleia com os médicos da Prefeitura de Aracaju. Já existe um diagnóstico prévio sobre a situação dos profissionais que trabalham nas unidades de saúde da capital? Essa Assembleia vai ocorrer ainda. Ela ainda não ocorreu. Nós estivemos ontem visitando uma das unidades de saúde aqui de Aracaju, o pronto atendimento Nestor Piva. Ali nós já tivemos um primeiro contato com a rede pública de saúde aqui de Sergipe, na capital, e já verificamos, né, fatos graves que estão comprometendo a segurança e a qualidade da assistência prestada a essa população. Para você ter uma ideia do que nós encontramos ontem, no setor de radiologia, eu encontrei ontem técnicos de radiologia sem um equipamento de proteção individual que é obrigatório, que é o dosímetro. Todo técnico que trabalha em radiologia, ele é obrigado a usar um dosímetro, porque é um equipamento de proteção, é um equipamento que dá segurança a esse profissional contra eventuais acidentes que possam ocorrer com o raio-x. E ontem eu encontrei esses técnicos trabalhando sem o dosímetro. E não foi só ontem, já no dia anterior já não estavam usando, provavelmente não estão usando durante o dia de hoje. Quer dizer, nós estamos assistindo a uma situação absurda em que por 72 horas nós temos técnicos em radiologia que trabalham sem o devido equipamento de proteção individual. E, além do mais, profissionais contratados de maneira precária, sem ter a cobertura previdenciária, num eventual acidente que possam precisar de um afastamento do trabalho, não terão essa proteção. Quer dizer, a prefeitura trabalha de uma forma que eu considero grave, porque expõe esses profissionais a uma situação de risco e, evidentemente, não assume a responsabilidade dos possíveis acidentes que possam comprometer a saúde dessas pessoas. Eu estou citando esse caso, né, em meio a tantos outros casos que nós assistimos ontem, para demonstrar o quanto nós estamos identificando, né, a negligência, talvez a omissão, a inércia do poder público municipal aqui, no que diz respeito ao funcionamento do sistema. Quer dizer, são fatos graves que foram encontrados ontem, assim como também eu encontrei 2 enfermarias desativadas. Poderíamos ter mais 24 leitos à disposição da população e essas enfermarias não estão funcionando por falta de material, por falta de equipamentos, por falta de leitos, por falta de profissionais de enfermagem. E encontrei em outros setores da mesma unidade, áreas com superlotação, né? Encontrei pessoas aguardando atendimento há muitas horas, isso em decorrência da insuficiência dos profissionais de saúde que lá trabalham. Nós temos um número inferior ao desejável e, evidentemente, isso repercute no tempo de espera da população em busca do atendimento. Aliás, as pesquisas que são feitas no Brasil sobre a maior preocupação da população brasileira, a saúde pública sempre está no topo dessa pesquisa, demonstrando que a população brasileira tem uma enorme preocupação com o funcionamento do sistema público de saúde. Quando você faz uma pesquisa qualitativa sobre esta afirmação, quando você estuda melhor o que essa população quer dizer quando ela se manifesta de maneira preocupada com relação à saúde pública, nesse momento que você faz esse tipo de pesquisa, você revela um outro fator que corrobora essa preocupação da população, que é o difícil acesso aos médicos. Então, quando a população manifesta a preocupação com relação à condição de saúde, da saúde pública, ela está dizendo também a enorme dificuldade que ela tem de ter acesso aos médicos. E isso, evidentemente, não precisa ser especialista no assunto, para a gente concluir que quando alguém está doente e tem dificuldade de ter acesso ao profissional que poderá tratar essa pessoa, o resultado disso geralmente são situações nefastas, são situações que comprometem, né, até a própria vida dessas pessoas. Nós temos assistido mortes
que tem acontecido no Brasil em decorrência da crise do sistema são situações inaceitáveis do ponto de vista da dignidade da pessoa humana. A situação da saúde pública hoje não está mais só no patamar ou no contexto do Ministério da Saúde ou dos secretários de saúde. Eu entendo que a situação da saúde pública hoje já está no contexto dos direitos humanos, né? Porque nós já ultrapassamos o limite da saúde pública e já entramos num outro terreno, que é o terreno dos direitos humanos, porque essa crise afeta diretamente, viola a dignidade da pessoa humana. Isso traz consequências gravíssimas. A gente vai voltar para falar sobre esse ponto, doutor Dazi, mas com relação à visita que o senhor fez ontem no Nestor Piva, o senhor constatou em apenas uma unidade. Hoje estão já agendadas outras visitas a outras unidades. Perfeito. O senhor acredita que vai encontrar a mesma situação? Eu acredito que sim, porque o que nós encontramos ontem, é uma pequena realidade que se repete na maioria dos estados do país. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que eu encontrarei situações talvez até mais graves, porque nós vamos à maior emergência aqui do estado. Que é o USI. E lá, provavelmente, nós vamos encontrar o que nós temos visto nas outras unidades, como, por exemplo, pacientes internados nos corredores, né? Macas distribuídas por todos os espaços físicos do hospital, onde as pessoas são atendidas, são tratadas, né? São os pacientes dos corredores, né? São os leitos dos corredores. É algo que viola a dignidade da pessoa humana, é algo que é inaceitável, né? Para nós, de uma forma geral, enquanto cidadão, mas principalmente para o profissional médico. Esse profissional que se formou dentro de parâmetros éticos, com responsabilidades assumidas, nós não podemos mais trabalhar dentro de uma visão ou de uma situação em que cenas como essa ficam banalizadas no dia a dia desse profissional. Nós não nos preparamos durante 6 anos na graduação do curso médico e depois por mais 3 ou 4 numa pós-graduação, geralmente a residência médica. Depois de 10 anos de investimento numa profissão, nós não nos preparamos para fazer esse tipo de medicina, para fazer esse tipo de assistência, né? Eu entendo que essa situação viola de maneira muito dura, né, esses profissionais que se prepararam exatamente para oferecer ao paciente tudo aquilo que representa o avanço da ciência e da tecnologia. E, na verdade, a gente tem um verdadeiro apartheid no Brasil, em que esse avanço da ciência e da tecnologia é apenas para uma parte da nossa população, para a minoria da nossa população, porque a grande maioria depende do sistema público de saúde. E lá essa população não está encontrando aquilo que ela deveria encontrar, que é direito dela, né? E, na verdade, o poder público, de uma forma geral, se omite em oferecer a essa população isso que representa o avanço da ciência e da tecnologia. Qual é a repercussão disso? A repercussão são as demoras nos diagnósticos, nos tratamentos. Nós temos leis nesse país, por exemplo, que estabelecem prazos diante do diagnóstico do câncer e do tratamento do câncer. Mas essas leis não pegaram. Essas leis, o diagnóstico hoje de uma pessoa com câncer, o tratamento só vai começar provavelmente depois que esse paciente já perdeu a oportunidade do tratamento. Então, são situações que nos deixam muito indignados diante do que está acontecendo, e eu acho que esse ano será um ano muito importante, porque é um ano em que nós iremos renovar, né, o governo federal, iremos renovar os governos estaduais, as assembleias legislativas, o Congresso Nacional. Então, não é possível mais a população brasileira e, no caso, os médicos aí inseridos, nós continuarmos a conviver com situações dessa natureza. Isso é algo que precisa ser erradicado, né? Precisa ser superado, porque é um direito constitucional, né? É obrigação do Estado. Então, não se trata de um favor, se trata de uma obrigação constitucional. O modelo público de saúde no Brasil, doutor Dazi, que é ofertado à população, o senhor falou que é uma violação aos direitos humanos. Na sua opinião, ele é ultrapassado ou mal administrado? Ele é um belo sistema, né? Se nós formos buscar no planeta exemplos de sistema público de saúde, nós vamos ver que, do ponto de vista da legislação, ele é similar a outros projetos de igual importância que estão existindo em outros países, né? No Canadá, na Inglaterra, enfim, nós temos sistemas
muito parecidos com o que ocorre aqui no Brasil. Qual é a diferença? A diferença é que lá nós temos governos que assumem, né, a sua responsabilidade com investimento, com a política de recurso humano, pagando um profissional de maneira decente, né? Nós não podemos ter um sistema funcionando de maneira adequada quando um médico hoje ganha em torno de 2 ou 3 mil reais. Isso é um absurdo, né? É uma profissão de enorme responsabilidade e muito mal remunerada, né? O Congresso Nacional tem, inclusive, um projeto de emenda constitucional que está para ser votado, que eu espero que seja votado ainda este ano, criando a carreira de Estado para o médico. Qual é a diferença do médico para um magistrado? Apenas as responsabilidades são diferentes, mas a essência, a importância é de igual competência, quer dizer, ambos têm um papel de fundamental importância. Agora, por que um recebe o teto estabelecido em lei, né, algo em torno de 30 e poucos mil reais, e o outro recebe 2 ou 3 mil reais de remuneração? Quer dizer, isso é incompatível, não se pode pensar em ter um sistema público eficiente pagando uma remuneração desse patamar. Agora, isso por si só não é isso que afasta o médico das suas obrigações. Por quê? Porque se a gente analisar o tempo que nós estamos aqui conversando, provavelmente ocorreram nesse exato momento milhões de procedimentos em todo o país e com esses médicos mal remunerados o atendimento foi feito exatamente de maneira competente. Então é preciso deixar claro que a questão do salário não afasta o profissional da sua responsabilidade de atendimento, mas é evidente que isso cria uma enorme dificuldade, porque esse profissional vai se obrigar a ter várias jornadas de trabalho para poder, no final do mês, reunir um quantitativo que possa permitir a sua vida com dignidade. Isso, evidentemente, não pode mais acontecer. Então, significa que o sistema seria mal administrado? Eu acho que tem problemas na administração, né? A administração pública tem hoje incentivado um modelo que eu entendo que é inconstitucional, que é entregar a gestão dessas unidades públicas ao setor privado, né, partindo do princípio de que o privado é mais competente do que o público. Isso é uma aberração, isso não existe, né? Eu acho que quando um prefeito ou quando um governador diz que a administração pública ela é incompetente e o privado é melhor, eu acho que esse governante deveria pedir o seu afastamento do cargo, né, para o qual ele foi eleito, porque ele demonstra que ele não tem competência para gerir aquilo que ele disse na campanha que teria competência para fazê-lo, né? Essa visão de que o privado é superior ao público, isso, na verdade, esconde as verdadeiras razões que levam o privado a ocupar o espaço do público. Eu entendo que na política de recurso humano nós temos distorções graves. A terceirização tem sido algo que cresce no país na modalidade da contratação desses profissionais de saúde. A rotatividade é muito grande desses profissionais. Isso é uma violação flagrante da relação médico-paciente. O doutor João, o doutor Antônio, que está de plantão hoje, por exemplo, numa unidade, ele na semana que vem nós já não teremos mais, será a doutora Maria que estará lá. Então, o meu paciente que esteve comigo no dia que eu estava lá trabalhando, na semana seguinte já é um outro médico. Quer dizer, essa rotatividade, ela viola princípios básicos da relação médico-paciente, que tem realmente, quando bem apoiada, bem realizada, ela produz resultados satisfatórios no atendimento da nossa população. Então, nós temos um modelo, né, que faliu propositalmente, ele não aconteceu por qualquer situação circunstancial. Há um projeto que trabalha dentro da lógica de acabar com a administração pública com esses critérios que nós temos no país, né? Há um desejo de mudar a Constituição Federal, né? Já houve anteriormente o mesmo desejo de não garantir mais esse direito da saúde pública, né? Isso, evidentemente, se vier a ocorrer, será um desastre social, porque nós temos uma grande maioria da população que depende do sistema público de saúde. Então, eu entendo que o que tem de má gestão é algo que talvez não seja uma má gestão, talvez seja um modelo de gestão que foi feito propositalmente para não dar certo e ter como alternativa a entrega ao privado. Agora são 10h01. Um minuto, a gente continua conversando com o Dr. Jorge Darzi no próximo bloco. A gente vai falar sobre as consequências da reforma trabalhista e da lei das terceirizações para os médicos.
A gente continua conversando com o Dr. Jorge Darzi, presidente da Federação Nacional dos Médicos, que está em Aracaju, para participar, juntamente com representantes do Sindicato dos Médicos do Estado de Sergipe, de atividades com a categoria, e já fez visitas a uma unidade de saúde aqui em Aracaju. E hoje, como ele mesmo colocou no bloco anterior, vai fazer outras visitas a outras unidades. Nesse bloco, a gente vai falar sobre a questão da aprovação da reforma trabalhista e da lei das terceirizações. De que forma, doutor Darzi, isso afetou os médicos, os impactos dessa nova realidade para a categoria? Bom, em primeiro lugar, a reforma trabalhista ela foi apresentada à nação brasileira com argumentos falsos, né? Primeiro, de que a CLT é uma lei antiga que precisava ser reformada. E segundo, que o país estava paralisado, precisava se desenvolver e essa legislação estava impedindo esse desenvolvimento. Ora, se nós formos analisar o que foi a CLT no passado e a CLT de hoje, você vai constatar que já houve várias modificações nessa legislação ao longo das últimas décadas. Então não é verdade dizer que a CLT é a mesma de quando ela foi criada por Getúlio Vargas. E a questão do desenvolvimento, evidentemente, nós sabemos, né, que a questão do desenvolvimento, existem inúmeras razões que estabelecem esse congelamento do país, e aí nós temos o próprio noticiário para explicar isso de maneira mais objetiva, né? Corrupção, desvio do dinheiro público, arroxos em programas sociais, o próprio teto de congelamento dos gastos aprovado pelo Congresso Nacional. Quer dizer, nós temos uma série de fatores, né, que tem a carga tributária enorme, né? Tudo isso são fatores que levam o país a ficar paralisado. Então não tem nada a ver com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, na verdade, ela já impactou, né, em vários setores da classe trabalhadora, e nós médicos também fomos atingidos pela reforma trabalhista, não poderia ser diferente, e dois aspectos merecem destaque aqui na nossa conversa. O primeiro é com relação a essa questão que você levantou sobre a terceirização da atividade médica. Eu diria de outra maneira, a terceirização da atividade fim, porque aí a gente tem uma abrangência maior do que nós estamos falando. Ora, a reforma trabalhista, por ser uma lei ordinária, ela não pode conflitar com a Constituição Federal. E a Constituição Federal, quando regulamenta o Sistema Único de Saúde, a Constituição diz claramente que o setor privado pode existir no Sistema Público de Saúde, mas de forma complementar. Então, aquilo que a administração pública não consegue oferecer à população, ele pode contratar no setor privado para que o sistema funcione de maneira completa. Ora, quando você modifica essa regra, você precisaria promover uma emenda constitucional para que isso pudesse ocorrer. Nós não tivemos isso. Nós tivemos uma lei ordinária que passou a estabelecer o critério de que é possível terceirizar a atividade fim. Na medicina, isso é incompatível. Você pode terceirizar algumas atividades, por exemplo, uma creche, né, um teatro, enfim, outras atividades, né? Mas nunca na questão da saúde pública, porque tem uma regra muito bem definida, né, e é constitucional, da vedação de você poder terceirizar a atividade fim. O privado, no SUS, só pode existir como complemento. Portanto, quando você entrega uma unidade pública de saúde ao setor privado, entrega a uma cooperativa, que na verdade não são cooperativas, né, são instituições que fraudam um contrato de trabalho, ou quando você entrega a uma organização social, que está muito em moda hoje, essas organizações sociais estão sendo espalhadas pelo Brasil afora, na verdade você está contrariando um princípio constitucional que diz que o Estado é que tem que ter a obrigação de ter o papel mais importante na gestão do sistema público de saúde. Ele não pode funcionar, ele não pode delegar a terceiros aquilo que a Constituição diz que é dever do Estado. Então, na atividade médica, a questão da terceirização ela é incompatível, né? Nós temos que ter o profissional com cargo público, concursado, ele tem que ingressar na administração pública através de concurso público, que a população precisa saber que aquele profissional é um profissional competente
E ele, para demonstrar isso à população, ele tem que demonstrar que ele foi aprovado num concurso público. Nós não podemos mais ter esse tipo de profissional que você contrata porque o vereador pediu para ser contratado, ou porque o deputado pediu para ser contratado. Essa forma de contratar profissionais na área da saúde, especialmente o médico, é algo que é um desserviço que está sendo prestado à população brasileira. Então, a reforma impacta nesse sentido, porque abre a porta, né, escancara a porta daquilo que é proibido, né, pela Constituição Federal. Portanto, já existe hoje no Supremo Tribunal Federal aproximadamente 18 ações diretas de inconstitucionalidade questionando a legalidade da própria reforma trabalhista em vários aspectos. A ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, já se posicionou contrário a isso, já produziu, inclusive, vários enunciados que estão no site da ANAMATRA, orientando os juízes do trabalho como devem ser julgadas as ações depois da reforma trabalhista. E uma outra questão, ainda reflexo da reforma trabalhista, é a chamada jornada intermitente de trabalho. Essa jornada intermitente de trabalho viola uma regra que já existe na área da saúde pública, de longa data, que é o sobreaviso. Então, unidades hospitalares que dependem ou que precisam ter todas as especialidades para garantir o atendimento dessa população, às vezes esse profissional não precisa necessariamente ficar na unidade, né? Isso traz uma redução de recursos investidos naquela atividade, porque esse profissional passa a ser remunerado de maneira diferente. A reforma trabalhista diz o seguinte: se ele ficar de sobreaviso, ele não vai receber absolutamente nada. Ele só vai receber no momento em que ele for chamado para prestar algum tipo de atendimento. Então, aquela pessoa que fica todas aquelas horas do dia à disposição daquela unidade hospitalar ou daquela unidade de saúde, ele não será mais remunerado, porque a reforma obstrui a possibilidade de continuar o sistema que existia anteriormente, que é um sistema justo, porque você vai ficar à disposição, você não vai fazer mais nada, porque você vai ficar à disposição daquele tipo de unidade de saúde, e a reforma, então, anula essa regra e passa a remunerar esse profissional apenas no número de horas que ele for prestar um serviço para aquela unidade de saúde. Um outro fato importante ainda na terceirização da atividade fim, que hoje está muito em moda também, a história da pessoa jurídica, né? É muito comum os planos de saúde, alguns governos exigirem que para contratar alguém para prestar algum tipo de serviço, esse alguém não pode ser mais pessoa física, tem que ser pessoa jurídica, o que é uma aberração, porque na verdade essas pessoas vão continuar tendo carga horária definida, vão ter chefia, vão ter habitualidade, vão ter que bater ponto. Então, são pessoas que estão tendo os seus contratos de trabalho fraudados pelo patrão. Então, essa história de incluir a pessoa jurídica na administração pública é algo que, a meu ver, é um outro desserviço que se presta à população brasileira. E tem uma questão muito grave, e eu faço um alerta agora aos médicos que estão aderindo a esse tipo essa modalidade de contratação, porque a pessoa jurídica, quando responde a algum processo por dano, por algum mau resultado, né, se essa pessoa é pessoa física, o autor do processo é que tem a responsabilidade de provar que aquele dano causado ao paciente foi devido à minha atuação profissional. Quando eu me torno pessoa jurídica, eu é que tenho que ter a responsabilidade de provar que eu não cometi aquele erro. Quer dizer, você inverte... A inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova. Quer dizer, eu sou processado por algo que eu realizei, mas realizei dentro de um contexto que acabou me contribuindo para o mau resultado. Eu estou trabalhando numa unidade que faltou um medicamento, que eu pedi um exame e não foi realizado, eu precisei de um leito, eu precisei de um respirador, não tive na hora. Esse paciente, lamentavelmente, veio a ter uma consequência dessa situação, sou responsabilizado por equívoco de quem analisa essa situação, e na hora que eu estou sendo processado, por eu ser pessoa jurídica, eu é que tenho que assumir a responsabilidade de provar que eu não cometi erro naquele atendimento, o que é um absurdo, porque eu estou trabalhando num ambiente absolutamente inadequado. Então, quem tem que provar que a situação não deu certo porque foi negligente ou incompetente é quem gerencia aquela unidade de saúde, não é o profissional médico que está na ponta da linha atendendo a população. Então, essa é uma outra distorção também da reforma trabalhista, que, por ser ainda muito incipiente, uma boa parte
das categorias profissionais que estão vivendo já essa situação, ainda não se deu conta desse tipo de repercussão que eu considero muito grave na vida profissional de qualquer profissional que esteja atuando nessa modalidade de trabalho. Agora, falando um pouco sobre o senhor à frente da FENAM, um dos grandes desafios da Federação Nacional dos Médicos é justamente unificar o movimento sindical. O senhor pretende fazer isso partindo do princípio dessas visitas que o senhor vem fazendo aos estados da nação? Sim, eu entendo que objetivamente nós temos hoje uma realidade que nos ajuda bastante, que é o fato de nós termos um médico brasileiro consciente do que está acontecendo, né? Se você fizer uma pesquisa hoje junto aos 400 mil médicos do Brasil e perguntar o que ele acha da sua condição de trabalho, eu tenho certeza que 99,9% desses médicos vão te responder que estão insatisfeitos com o que está acontecendo. Agora, isso não é suficiente para promover mudanças, né? Não basta a gente estar insatisfeito. É preciso que a gente procure atuar enquanto profissional de saúde junto com a população para que essa situação possa ser modificada. E aí tem um fator subjetivo. Eu disse que objetivamente nós temos uma situação que nos auxilia, mas subjetivamente nós temos um fator que atrapalha, que é, de fato, essa desorganização, né, do trabalho desses médicos, né, nessa perspectiva de assumir uma parcela da sua carga horária nas lutas em defesa do bom exercício da profissão médica. Então, essa questão, eu acho que ela se resolve exatamente através dessa agenda que nós estamos realizando nesse momento. Além da própria unificação dos médicos em âmbito nacional junto ao movimento sindical, nós também estamos trabalhando junto com as outras entidades médicas, e você sabe que nós temos 3 grupos de entidades. Nós temos os conselhos de medicina reunidos no Conselho Federal de Medicina, e nós temos as sociedades de especialidades reunidas através da Associação Médica Brasileira. Então, nós temos 3 instituições nacionais, incluindo aí a FENAM, que são responsáveis pela representação dos médicos em diversas áreas da sua atividade. Esse trabalho de unificação, eu também estou, junto com as outras entidades, estamos trabalhando no sentido de unificar os esforços. Então, já no final de maio, agora desse ano, nós estaremos reunindo todas as entidades médicas do país em Brasília. Nós estamos chamando já, eu aproveito a oportunidade aqui na CBN, já para avisar, para convidar os médicos aqui de Sergipe, para que se preparem para o final de maio, né? Essa data será anunciada oportunamente, para irem a Brasília, né? Não só as entidades, mas os médicos também irem a Brasília, no sentido de participar de um amplo debate que vai durar 2 dias, sobre tudo aquilo que nós conversamos aqui agora e muito mais, para que a gente possa transformar esse Encontro Nacional das Entidades Médicas numa pauta de reivindicações. O que nós vamos fazer com essa pauta de reivindicações? Nós vamos debater com os futuros candidatos à presidência da República. Quer dizer, nós não podemos mais viver num país em que estamos diante de um processo eleitoral com as pessoas se apresentando como candidatos sem saber o que elas pensam sobre essa crise, sem saber o que elas vão fazer sobre essa crise. E elas vão ter que dizer aos médicos brasileiros o que elas pensam e o que elas vão fazer. A gente não pode mais ficar repetindo erros de levar aos governos e aos parlamentos pessoas que já, quando tiveram a oportunidade de fazer, não fizeram. A gente não pode mais repetir esse erro. Então nós temos que levar para o Congresso Nacional, para as Assembleias Legislativas, para os governos estaduais e até mesmo para a presidência da República, pessoas que verdadeiramente tenham compromisso com a causa pública, pessoas que têm um compromisso de soerguer a saúde pública. A saúde pública, do ponto de vista da sua legalidade, da sua legislação, ela é quase perfeita. Agora, lamentavelmente, a prática é completamente diferente. Então, isso leva muitas pessoas a ficarem desacreditadas no Sistema Único de Saúde, a defender a mudança do SUS, a privatizar o SUS, achando que a privatização será o remédio. Não é verdade. Quer dizer, a legislação é boa, mas quem não tem quem não tem demonstrado a competência necessária para gerir esse sistema de maneira tal que ele possa dar uma boa assistência à nossa população é o poder público. Nós já tivemos, até bem pouco tempo atrás, o sistema funcionando razoavelmente bem, né? Nós tínhamos núcleos, nichos de excelência no Brasil afora, de uma boa assistência à população, né? E, lamentavelmente, esses nichos estão sofrendo, inclusive,
as complicações, as consequências dessa crise que o sistema vive em todo o território nacional. Isso não pode mais acontecer. Essa pauta que o senhor coloca seria uma espécie de incentivo aos médicos que se engajem na política partidária mesmo, para que possam trabalhar em defesa da saúde pública? Nós estamos consolidando a Frente Parlamentar da Medicina no Congresso Nacional, né? Nós temos inúmeras frentes organizadas no Congresso Nacional, uma delas, inclusive, é muito competente, pode existir até divergências com relação ao que se faz com essa frente, que é a frente do agronegócio, mas, na verdade, é uma frente muito competente porque ela consegue acompanhar toda a dinâmica, toda a agenda do Congresso Nacional. Eles sabem quando será discutido um determinado projeto de lei que interessa a esse segmento. Essa frente vai buscar apoio com outras frentes para ajudar na votação daquele projeto de lei. Então, nós temos que aproveitar as experiências dessas frentes que estão dando certo e organizar a Frente Parlamentar da Medicina. Nós já temos hoje o grupo formado, inúmeros deputados federais já assumiram, já ingressaram nessa frente parlamentar. É bom dizer que não são só médicos, existem dentistas, existem outras profissões que entendem que a medicina precisa ser apoiada, melhor apoiada dentro do Congresso Nacional. Então, essa frente já está constituída, né? E nós esperamos que essa frente possa desempenhar um papel importante, não só naquilo que já existe no Congresso Nacional, mas também ajudar aqueles médicos que querem oferecer uma parte do seu tempo para ter uma atuação mais concreta no Congresso Nacional. Então, isso que você falou é verdade. Nós estamos incentivando médicos que desejam se habilitar a um mandato parlamentar, que eles se apresentem, né? Que nos estados sejam apoiados pelos seus colegas, para que eles possam chegar ao Congresso Nacional e a gente mudar essa lógica de um Congresso Nacional que virou um verdadeiro balcão de negócio e passar a ter um Congresso Nacional que esteja preocupado com a vida do povo brasileiro. O diagnóstico que vem sendo construído com as suas visitas às unidades de saúde nos estados, no país inteiro, isso vai gerar um relatório. Esse relatório, onde será entregue? A partir daí o que acontece efetivamente, o que essas informações podem mudar daqui para frente à saúde pública no Brasil? Nós temos dois desdobramentos, né? O desdobramento local, quer dizer, o que nós estamos fazendo aqui em Sergipe, junto com o Sindicato dos Médicos. Eu estou aqui acompanhado do Dr. Menezes, que é diretor do sindicato, é ex-presidente e atualmente diretor do sindicato. Nós estamos preparando um relatório dessas visitas e vamos entregar ao Ministério Público aqui do Estado de Sergipe. Esperamos que o Ministério Público daqui haja como fiscal da lei, garantindo que as denúncias que lá estarão nas mãos do Ministério Público possam ter um desdobramento favorável no sentido de que os problemas sejam resolvidos, né? Nós temos tomado ciência de que o Ministério Público daqui não tem tido a agilidade necessária para enfrentar o caos da saúde pública aqui do Estado. Eu espero que isso se modifique, né? E do ponto de vista nacional, o meu objetivo é pedir uma audiência à doutora Raquel Dodge. A doutora Raquel é hoje a nossa Procuradora-Geral da República, e ela, antes de ser Procuradora-Geral da República, ela tinha uma atuação muito enfática, muito prioritária na área da saúde. Ela participava das conferências nacionais de saúde. Eu conheço a doutora, ela é uma pessoa que sempre contribuiu muito para o debate da saúde pública, e eu acho que a gente não pode abrir mão da marcação de uma audiência com a Procuradora-Geral da República, já que esse assunto é um assunto nacional, para que ela tome ciência desses relatórios que são produzidos não só pela FENAM, pelos conselhos de medicina em todos os estados, têm sido produzidos inúmeros relatórios de visitas às unidades públicas de saúde, que a gente procure transformar todas essas visitas, todas essas inspeções, num grande documento, né? Que seja uma espécie de carta aberta sobre o caos da saúde pública no Brasil, e a gente entregue a ela, como Procuradora-Geral da República, para que ela possa agir no sentido de defender o povo brasileiro, defender os profissionais de saúde, para que a gente possa ter um cenário diferente, um cenário em que a esperança possa voltar a reinar nesse país, onde aquilo que é direito da população e dever do Estado possam, de fato, acontecer. O que a gente não pode mais é continuar vivendo num país onde as leis não são respeitadas, onde aquilo que é garantia constitucional não seja cumprida e as pessoas morrendo. Isso é que não pode mais acontecer. Eu espero que o ano de 2018 a gente coloque um ponto final nessa história e que a gente possa ter uma realidade diferente do que nós já tivemos até agora.
Agora são 10 horas e 26 minutos. Eu conversei com o Dr. Jorge Darzi, presidente da Federação Nacional dos Médicos, que está em Aracaju para participar, juntamente com representantes do Sindicato dos Médicos de Sergipe, de atividades com a categoria. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua entrevista, a aceitar o nosso convite de estar conosco aqui na CBN Aracaju. Também saudar o Dr. Menezes, da diretoria do Sindimed, também a Messi Oliva, que nos acompanha aqui no estúdio. Muitíssimo obrigada. Eu é que agradeço o convite e a oportunidade e espero que esse debate tenha contribuído de alguma maneira para que a nossa população fique um pouco mais esclarecida do que está ocorrendo e que juntos, né, nós, médicos, profissionais de saúde e a população, possamos ter um desempenho melhor nas próximas eleições, elegendo pessoas que possam, de fato, atender aos reclamos da população brasileira. Muito obrigado. Obrigada.